bem, estamos de volta com o Tom Maior ao vivo aqui na Sagres TV, também pela Rádio Sagres AM 730 e, claro, pelo YouTube do Sistema Sagres, por onde você pode interagir conosco e consumir todos os produtos que são feitos aqui pela Sagres TV, viu? Nós temos programas que falam sobre educação, programas com notícias internacionais, programas culturais. Temos o Raiz Brasileira, um programa musical com sertanejo raiz. Temos também programas do universo geek, dos games. Ou seja, tem programa para todos os gostos e para toda a família, para você ver, rever, compartilhar com quantas pessoas você quiser e, claro, comentar e participar da produção dos nossos programas. Se você está no YouTube, aproveite esse momento e já participe conosco aqui do Tom Maior, mandando a sua pergunta, a sua participação para o assunto que nós vamos trazer agora, não é, Jéssica? Isso mesmo, Marcelo. O assunto agora é síndrome do impostor. Você já ouviu falar sobre isso? Aqui com a gente está a psicóloga Ariana Fidelis, que inclusive vai assistir conosco, Ariana, um vídeo, porque o repórter Lucas Xavier foi para a rua perguntar se as pessoas sabiam o que era isso. O que você acha, Ariana? Com certeza, deve ter respostas de todos os jeitos, né? Com certeza. Bora, gente, vamos ver então o que deu essa pergunta nas ruas. O senhor já ouviu falar na síndrome do impostor? Vi falar, só que eu não guardei bem na cabeça não, mas aí, esse aí, problema aí que você tá falando, negócio aí, eu fui, toda vida eu fui curioso, né, para aprender, tocar violão, aprendi a estudar até a 5ª série. Você já ouviu falar em síndrome do impostor? Não. Não conheço. Você já ouviu falar em síndrome do impostor? Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi. Você tem um desafio, um objetivo e você acha, eu não dou conta, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. E aí é uma coisa que você cria pra você mesmo, na sua cabeça. 2000 anos depois. Agora que você sabe o que é síndrome do impostor, você já passou por isso? Lembra de alguma situação? Já sim. Quando eu comecei na profissão, eu pensava assim, ai meu Deus, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu tô com medo. E eu criava coisas na minha cabeça que não era nada daquilo. E era algo muito mais fácil do que eu imaginava. Você lembra de alguma situação que você pensou assim, eu não vou dar conta? Já pensei, não vou dar conta de superar essa dor que está no meu coração de perder uma amizade. Mas eu botei na minha cabeça e disse, e falei para mim mesmo, eu vou dar conta de superar, porque eu tô com Cristo e Jesus. Você sabe o que é? Já pegou uma colinha ali, né? Já peguei uma colinha. Eu não tenho esse impostor que vocês... Ela falou ali, eu não existo. Porque quando eu tenho medo de alguma coisa, eu vou enfrentar aquilo ali. Quando eu peguei minha carteira de motorista, eu tinha medo de dirigir perto de caminhões e de ônibus. Falei, não, por quê? Se eu tenho que enfrentar isso. Por que eu vou ter medo? Não tenho. Eu não existo. Nunca existiu isso em mim. Medo, não. Você já ouviu falar na síndrome do impostor? Não. Esse tempo tudo na área social de 40 anos eu nunca vi falar. A síndrome do impostor é quando você cria na sua cabeça que você não dá conta de fazer uma coisa. Então você tem um desafio que você quer conquistar, mas você mesmo, na sua cabeça, acha que você não dá conta, que você não é capaz, que você não é suficiente. E também você acha que as pessoas não sabem disso. Então é uma coisa da sua cabeça. Você consegue se lembrar de alguma situação na sua vida que você já passou por isso? Com certeza, velho. Desde tempo de criança, eu tô com 67. Lembro de tudo que passou na minha vida quando eu era criança. Consegue dar um exemplo, um emprego, alguma coisa? Vou falar um negócio pra vocês. A nossa mente é igual a um cartão de ponto. Cartão de quê? De pontos. Quando você chega na empresa, você não bate o cartão, antigamente não bate. Hoje é biométrico, antigamente aqui fica gravado no subconsciente. E aí a gente tem que controlar a mente. Tudo depende da mente. Tudo depende da mente. Boas respostas, né, gente? Muitas participações. Muita gente nunca tinha ouvido falar nisso, né, Ariana? Então, acho que é bom a gente começar fazendo uma conceituação, né, do que é a síndrome do impostor. Bom, a síndrome do impostor geralmente é quando uma pessoa, um indivíduo, ele se autodeprecia
ou auto se sabota, ele não se acha capaz de fazer, executar, se comportar por algum motivo. Então ele sempre tem uma inferioridade. Ele acha que ele é sempre inferior às outras pessoas, às situações, tudo que acontece em volta dele. Então, basicamente, é esse o conceito. É aquele indivíduo que se acha incapaz e menor para qualquer situação da vida. Ariana, seria interessante também falar, não sei se é isso, você me corrija se eu estiver errado, que esse sentimento, ele se dá mesmo que a pessoa seja capaz de desempenhar alguma função? Sim, isso acontece durante todo o processo de desenvolvimento. A pessoa, ao longo dos anos, ela vai se formando assim. Geralmente, isso está muito ligado à baixa autoestima, à ansiedade. Então, mesmo estando capaz, ela cria movimentos, ela cria fantasias que só ela mesma acredita para dizer: eu não sou capaz de estar aqui trabalhando, eu não sou capaz de executar tal coisa. Jéssica está falando comigo, Jéssica talvez nem está lembrando de mim, eu já estou pensando, ela está me julgando, ela está vendo que eu estou fazendo alguma coisa errada e eu já fico nessa situação persecutória e sempre me inferiorizando em comparação aos outros. E é um comportamento muito ligado, né, a isso que você falou agora, a questão de eu estar o tempo inteiro consciente do outro, ou seja, impostor já fala o nome, né, a qualquer momento alguém vai descobrir. Exatamente. Vai descobrir essa suposta verdade que eu criei sobre mim. Então, ela é muito marcada por essa dependência da opinião que vem de externos. Exatamente, é muito ligada a essa formação. O seu olhar, ele me afeta de maneira significativa ao ponto de eu pensar: o que está acontecendo? Eu estou fazendo algo de errado aqui? Será que eu não sou psicóloga? Será que eu não tenho competência para estar aqui nesse momento? Todos esses pensamentos, eles circundam a cabeça de alguém que tem a síndrome do impostor, que apresenta esses sinais. Então, é muito ligado a esse fato. O que o outro pensa de mim, o olhar do outro acaba me controlando e controlando as minhas ações. Existe uma origem para essa síndrome do impostor? Um ambiente tóxico, por exemplo, ele pode ser o fator que vai fazer com que a pessoa desenvolva essa síndrome? Bom, todas as manifestações comportamentais e também desreguladas emocionalmente, eles acontecem desde o seu processo de formação. Então, lá atrás, quando você era criança, as coisas que sua mãe disse, as coisas que suas professoras te disseram, tudo aquilo foi se acumulando nesse aglomerado de coisas e você vai aí, por associação, entendendo: isso é bom para mim, isso não é. Mas quando você é exposto constantemente a um ambiente vexatório, que te deixa em situações ruins, que te julga, isso é mais acentuado. A pessoa cresce com aquela baixa autoestima e essa necessidade de sempre ser o perfeito, o melhor, sempre ter esse comportamento perfeccionista e repetitivo. Para quê? Para que vocês não me julguem. Porque se eu pensar que vocês dois estão me julgando, eu já fico desregulado emocionalmente. Então é desde o começo mesmo, desde o princípio. Ariana, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas pessoas que podem ser mais vulneráveis a sentir isso, né? Inclusive, tem uma imagem que traz um dado bem importante, que talvez seja mais comum falarmos sobre síndrome da impostora. Afinal, tem um dado muito interessante: 75% das executivas vivenciam a síndrome da impostora durante o trabalho. Ou seja, estamos falando de um cargo que deve ser de liderança, né? Um cargo onde, para estar ali, com certeza, teve que estudar bastante, se dedicar bastante, provar o seu valor de fato, mas ainda assim, ao chegar nessa posição de poder, a pessoa sente que talvez não mereceria estar ali ou que seja menos capaz do que outros colegas naquela sala. Nesse sentido, mulheres talvez podem estar mais vulneráveis a isso? Bom, isso também é um fenômeno cultural, né, Jéssica? Infelizmente, durante todo o nosso processo cultural, nós mulheres temos sempre que provar que somos mais competentes por todo o nosso contexto. E a nossa inserção no mercado de trabalho foi muito isso. A gente, o tempo todo, durante o processo evolutivo, temos que provar para os homens que nós somos capazes de assumir esse cargo aqui. Então, é claro que esse fenômeno acompanha também fatores contextuais, não só do meu processo de formação, não somente da minha evolução, do meu desenvolvimento, mas também a influência contextual.
o que o outro diz, o que a cultura diz a respeito de mim. Então a gente sabe que para uma mulher chegar ao alto escalão, dependendo da época que a gente está falando, a gente está falando de muito esforço, de provar o tempo todo, eu sou capaz, eu sou suficiente, eu sou competente. Então isso acaba agregando no processo de desenvolvimento dela. Então nós mulheres sofremos mais sim a síndrome. Como que a gente pode superar ou tratar essa síndrome, né, digamos assim? Bom, sempre digo, o processo de autoconhecimento é o melhor caminho para as pessoas compreenderem o porquê estão se comportando assim. Se você pensar que há muitos anos você vem num padrão repetitivo de comportamento, você precisa compreender onde aquilo começou. Compreendendo esse fato, talvez não a data específica, mas você sabe que foi na infância, na adolescência, você vai começar então a ter a possibilidade de refletir. Será que é necessário eu continuar carregando isso? Carregando as crenças da minha mãe, carregando as crenças dos meus pais, carregando as crenças da minha família, de alguém, da escola, sei lá, de algum par que eu me identifiquei? E então o processo de psicoterapia, o processo de autoconhecimento, buscar essa imersão de fato dentro de você é o que vai fazer sentido para que você comece a se livrar dessas amarras aí, dessa ideia e dessa crença de que você não é capaz, de que você não pode fazer isso ou aquilo. É até muito ligado até uma autopercepção, né, Ariana? Talvez até seja importante a gente pensar em algumas atividades práticas para a gente monitorar mesmo aquilo de bom que nós fazemos, né? Talvez entender que não, a gente conseguiu fazer uma boa apresentação, um bom trabalho ou uma boa tarefa em casa com os filhos, com crianças, seja quem for, você perceber aquilo de bom que você faz é importante nesse caminho de autoconhecimento, né? Até porque não podemos depender só de feedbacks alheios, de outras pessoas, mas a gente também saber se auto-reconhecer. Sim, e nesses casos eu sempre indico, quando você está exercendo alguma atividade, você está vendo que você está preso ali num processo repetitivo, tentando eliminar os erros possíveis, um perfeccionismo acima do necessário, é um sinal de que você já está fazendo isso. Quando você sempre se compara como inferior, menor que os demais, é um sinal de autodepreciação. Quando você também tem problemas com a sua imagem, a autoimagem sua, você sempre acha que você é o mais feio, o patinho feio da turma, também já é um sinal. E sempre aquela sensação, eu estou num lugar e alguém vai descobrir, eu não sou competente para isso. Quando essa repetição de frases estiver muito comum na sua vida, você tem que parar para se questionar. O primeiro passo do autoconhecimento é se questionar, será de onde vem isso? Por que eu faço isso comigo? Da onde eu tirei essas ideias, né? E aí a pessoa começa esse processo reflexivo. Claro que individualmente é possível? Mas com a ajuda de um profissional é melhor e bem mais rápido. Conduzir esse processo, né? É, bem mais eficaz. E no dia a dia, por exemplo, a pessoa parou, fez essa reflexão. Existe alguns pontos onde ela pode se apoiar para quando ela começar a ter esse tipo de sentimento, de pensamento, ela recorrer a esse ponto e não deixar se levar por esse caminho da síndrome? Sim, psicologicamente você tem que criar estratégias de enfrentamento a esse movimento, porque é comum a nós sempre essa questão negativa. A nossa cultura fomenta sempre a negatividade. Então eu vou olhar o seu defeito primeiro para depois eu vir te elogiar. Então nesse processo, no seu dia a dia, sempre quando vem o pensamento negativo de tipo eu não sou competente, eu tenho que logo em seguida me questionar. Por que eu estou fazendo isso? Por que a Ariana está falando isso para ela? Ariana, o que aconteceu aqui nesse ambiente que você começou a pensar que você é incapaz? Então você sempre tem que fazer esse retorno reflexivo e se questionando aquela ação, aquele ato comportamental no momento. E mesmo se a pessoa faz isso já ao longo de uma vida toda, nunca é tarde para mudar esse padrão de pensamentos, de comportamentos, né, Ariana? Nunca é tarde. Sempre a busca por um profissional é como eu digo, você tem que se libertar, porque nesse emaranhado de coisas, é lógico que tem outros fatores que podem estar potencializando a manifestação desses sintomas. Então, por isso, contando com uma rede de apoio, familiares, pessoas, amigos, não se isolando e falando disso de uma maneira aberta, com quem você confia, pode sim te auxiliar no enfrentamento dessa síndrome e desses comportamentos inadequados que causam tanto sofrimento. Pensar na trajetória também, por exemplo, pensando no ambiente profissional, né?
Às vezes vem esse pensamento, vem esse sentimento, e você fala, poxa, mas se na faculdade ou na escola eu era tão bom, tirava boas notas, por que eu não sou capaz de estar neste local? Por exemplo, pensar nessa trajetória é uma estratégia que ajuda O enfrentamento, o dá enfrentamento. sim. Com certeza, porque aí a gente vai relembrando a nossa história. Porque a gente sabe, você, eu, todos aqui, nós sabemos o quanto foi difícil trilhar esse caminho. Então, sempre rememorar meus passos, de onde eu saí, onde eu estou neste momento é muito importante. Isso fortalece as pessoas e também fazer isso com vínculos fortes. Eu sempre incentivo as pessoas a buscarem vínculos fortes de amizades significativas para quê? Para que essas relações comecem a fazer sentido e a gente comece a se libertar de fato. É uma mudança de mentalidade mesmo e é um passo por vez e um dia após o outro. Nossa, a amizade realmente é essencial, né? Alguém para estar ali e lembrar você, não, esse pensamento não faz sentido. Olha só, você já fez isso uma vez, você conseguiu outra vez. Então, nesses momentos de crise, né, é importante você não se fechar, mas falar com alguém, né? Com certeza, os amigos que são a família do coração que a gente escolhe, né? Os nossos familiares também. A questão é que muitas vezes a família nos julga. Então, eu sempre digo, os amigos são mais acolhedores, são mais fraternos, eles nos entendem de uma maneira mais significativa, mas a gente pode contar sim com os familiares, com apoio. Esse isolamento é que não faz sentido, por isso que a rede de apoio é muito importante nesses casos. Perfeito. Bacana, né? Muito bom essa conversa, essa orientação, né? É quase que uma terapia para quem está Praticamente uma terapia, né? para Já quem está faz assistindo. isso. E o curioso é que assim muita gente que participou do VT no começo, né, dessa entrevista, às vezes conhece conhece a cara, mas não lembra o nome, Exatamente. né? Já Tem passou um sintoma, tem um sinal, mas nem sabe que talvez seja isso, né? E aí reforça mais uma vez a importância da gente ter profissional de psicologia, Sim. né, ou se necessário de psiquiatria, fazendo um acompanhamento para superar esses momentos, né? Com certeza. E eu sempre digo que é importante frisar, buscar um profissional registrado no conselho que garanta essa performance, não sair procurando ajuda com qualquer um, porque nós não devemos entregar a nossa saúde mental a qualquer tipo de profissional. Procure um profissional de psicologia formado, com o seu registro certinho no conselho. Muito bem reforçado. Ariana, quero agradecer muito sua participação aqui. Espero que você volte mais vezes. Vamos trazer mais assuntos, né? Muitos temas por aí, né, exatamente, Marcelo? contar com sua participação para trazer essa orientação para todos nós. Marcelo, Jéssica, eu que agradeço mais uma vez essa participação. Para mim é sempre bom estar aqui discutindo, informando a população e conscientizando, né? Afinal de contas, a educação psicológica, essa mudança de padrão, ela faz com que a sociedade comece a repensar em algumas coisas. E saúde mental deve ser democratizada e espaços como esse nos ajudam a fazer essa democratização. Bacana. Muito obrigada, Ariana. A gente que Eu que agradeço. Olha só, eu comecei o bloco falando do YouTube, onde nós temos todos os programas aqui da casa, mas agora a gente vai trazer uma degustação para você. Nós temos o Sagres Internacional, né, que é uma análise muito bem feita pelo Rubens Salomão e o professor também. Vamos conferir o programa dessa semana, um trecho.